Você sabia que, diferente do que a grande maioria das pessoas pensam, a Semana Santa não começa hoje, na Quinta-feira Santa, mas começou desde domingo, no Domingo de Ramos? Eu sei que o nome Semana Santa nos faz pensar que é uma semana, e de fato é, mas como o feriado para muita gente começa só hoje, muitas pessoas acabam pensando que só hoje que começa a Semana Santa e as celebrações importantes para celebrar esta semana. Muito celebrar, 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 né? Mas se você quer entender um pouco mais de tudo aquilo que é relembrado e celebrado a cada dia da Semana Santa, assiste até o final desse vídeo, porque até o fim você vai ter essa ideia geral do que nós celebramos ao longo dessa semana. E meu nome é Thaís, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu falo aqui sobre autoconhecimento, produtividade, catolicismo e outras cositas mais, inclusive literatura e cultura, filmes, séries, etc. Eu gosto muito de falar de arte também. Mas enfim, se você gosta de todos esses assuntos, então já se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Essa semana, no vídeo dessa semana, eu quis fazer algo muito especial para a Semana Santa. Porque no ano passado eu fiz um vídeo específico para cada dia da semana, me aprofundando e explicando mais sobre cada um deles. E aí eu vou deixar até essa playlist do ano que eu fiz no ano passado, porque depois que eu terminava a minha oração daquele dia, eu já gravava o meu vídeo. Então estava tudo bem fresquinho diante das meditações que eu fiz com a palavra, com a liturgia diária daquele dia da Semana Santa. Esse ano eu resolvi fazer um pouco diferente. Eu estou gravando esse vídeo de forma específica, falando da Semana Santa como um todo, de forma mais simples, né? Para caso você queira ter essa visão geral. Então eu vou ter essas duas realidades, tanto a visão geral no vídeo de hoje, quanto nos vídeos do ano passado, se você quiser se aprofundar e meditar com aquilo que é vivido a cada um dos dias. Então vamos começar. No domingo de Ramos, que celebramos já no início dessa semana, é celebrada exatamente a entrada de Jesus em Jerusalém, em que ele é aclamado pelos judeus. E sempre é bom lembrar que são esses mesmos judeus que aclamaram Jesus quando ele entrava em Jerusalém num jumentinho, que depois vão gritar: crucifica-o, crucifica-o, liberta Barrabás, no dia do julgamento dele. Então, assim, é muito importante a gente lembrar disso, porque o que aconteceu, que loucura aconteceu na cabeça dos judeus que estavam aclamando Jesus como rei dos judeus, né? Porque Jesus escolheu entrar num jumentinho, montado em um jumentinho, em vez de montado em um cavalo, com várias coisas de ouro, que é própria dos reis em si, dos reis terrenos, porque ele quis mostrar toda a humildade que ele viveu ao se rebaixar a nossa natureza humana, né? Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Então, ele não precisava morrer, ele não precisava se rebaixar, mas ele se rebaixou só pelo fato dele ter sido Deus e ter se encarnado como homem, para nos salvar, para nos libertar, né? Para nos promover essa salvação das nossas almas. Porque somente alguém que viveu tudo aquilo que nós vivemos, ou seja, foi totalmente homem como nós somos, e que viveu até mesmo as tentações no deserto que precederam toda a Semana Santa, né? Os 40 dias no deserto que ele passou, em que nós celebramos junto com ele através da Quaresma, em que ele viveu o jejum e que ele foi tentado pelo diabo. Ele viveu tudo que nós vivemos, exceto o pecado, porque ele escolheu não pecar. E nós temos a mancha do pecado original, então temos as inclinações próprias das concupiscências, em que se torna para nós mais difícil ainda de não pecar. Então acabamos pecando, mas nós vivemos nós que desejamos viver neste caminho de santidade, nós buscamos a cada dia evitar o pecado, né? Então, no domingo de Ramos é celebrada essa entrada dele. Na segunda-feira santa, nós celebramos a unção de Betânia. Jesus vai para Betânia antes mesmo de entrar em Jerusalém. Então, assim, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Nesse caso, antes de entrar em Jerusalém, ele tinha ido para Betânia. Então, assim, por mais que a gente celebre no domingo de Ramos, Betânia aconteceu antes da entrada dele em Jerusalém, né? Então, na palavra é falado que 6 dias antes da Páscoa, ou seja, exatamente como se fosse na segunda-feira santa, ele vai para Betânia visitar seus amigos. Ele já tinha ressuscitado Lázaro, e ele vai visitar Lázaro, Marta e Maria, né, os 3 irmãos. Então, ele tinha esses irmãos como amigos dele pessoais.
Fora os discípulos, a gente consegue perceber que ele tinha também outros amigos, como Lázaro, Marta e Maria. E aí cada um tem características específicas. E Maria é aquela que escolheu a melhor parte, né? Maria de Betânia é aquela que escolheu a melhor parte. É aquela que foi a escolhida para estar aos pés de Jesus, ouvindo o que ele gostaria de falar, né? Ouvindo seus ensinamentos. E também foi aquela que ungiu seus pés. Ela ungiu seus pés com perfume de nardo puro e depois enxugou com os cabelos, para mostrar e para fazer, é como se ela estivesse ungindo Jesus para a sepultura. É esse o significado dessa unção com esse perfume de nardo puro, um dos mais caros que tem. E que Judas, que depois seria o traidor, também vai falar, né? Eu acho muito interessante essa passagem, porque Jesus fala nesse momento que a gente sempre vai ter pobres dos quais a gente vai precisar cuidar, né? Porque Judas fala, a gente poderia ter vendido o dinheiro desse perfume e ter dado aos pobres. E Jesus diz, não, pobres sempre tereis. Ou seja, vocês sempre vão poder dar do que é caro que você tem para poder dar aos pobres. E é uma das coisas que nós somos chamados a viver também no tempo de Quaresma, né? A esmola. A esmola aos pobres, que precisa também ser financeira, precisa também doer em nós aquilo que a gente deixa de gastar conosco mesmos para gastar com os pobres. Às vezes a gente pensa que a caridade é somente escutar, é somente falar, é somente não ter medo dos pobres ou ajudá-los de alguma forma. Mas é preciso também ajudar financeiramente, é preciso que doa financeiramente em nós, a gente tirar do que a gente teria e até mesmo a mais do que o supérfluo, né? Então, assim, Jesus mesmo fala, nesse momento foi preciso que ela fizesse isso, porque ela está me preparando para a sepultura, mas pobres vocês sempre tereis. Então, já se preparem para poder dar daquilo que é supérfluo e daquilo que também vai doer em vocês, em vista dos pobres, né? E aí depois nós já entramos na última ceia. Terça, quarta e quinta são momentos diferentes daquela última ceia que é celebrada na Quinta-feira Santa, que nós fechamos esse acontecimento. Na terça-feira vai mostrando um pouco mais dos discípulos, né? O discípulo amado, que está lá ao lado de Jesus e que coloca a cabeça no seu ombro, e que por isso os outros discípulos perguntam a ele, pergunta a Jesus quem é que vai traí-lo, porque foi no momento que Jesus falou pela primeira vez que algum deles o trairia. E eu acho muito interessante esse momento porque nem eles mesmos sabiam se eles seriam o traidor ou não. Assim, Judas era o traidor. E até Judas pergunta a Jesus, serei eu, Senhor? Só que Judas já tinha combinado ali com os judeus que ia trair Jesus por 30 moedas. Então, assim, como é que ele mesmo ainda pergunta a Jesus? É cínico, né? Mas o mais interessante é que não só Judas pergunta, mas os outros discípulos vão perguntando entre si, quem será? Será que você eu? Então, cada um deles viveu como que um momento de um exame de consciência. E que eles mesmos não sabiam do que eles eram capazes, né? Assim, faltava autoconhecimento. Mas falta autoconhecimento em todos nós. Nós não sabemos do que nós somos capazes porque existe o mal em nós e a gente precisa lutar cada dia contra o mal que existe em nós, como São Paulo diz, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, muitas vezes a gente quer fazer o bem e acaba fazendo o mal, porque a gente não está cuidando do nosso interior e do nosso exterior. A gente não está cuidando daquilo que a gente deixa entrar na nossa alma, no nosso coração e que vai nos fazendo tender cada vez mais para o mal do que para o bem, né? Então, infelizmente, até mesmo os discípulos que estavam ali tão próximos de Jesus, que estavam ali provando da fonte de ouvir Jesus em si, eles não sabiam se poderiam traí-los, seriam capazes de traí-los, se eles eram os traidores. E aí, quando Jesus fala para Pedro, né, e Pedro diz, meu Deus, que isso nunca aconteça com você, ou então quando Pedro diz, eu vou morrer no seu lugar, e aí Jesus fala, você hoje mesmo, você vai morrer por mim? Você hoje mesmo vai também me trair de alguma forma, porque negar alguém também é uma forma de traição. Claro que a traição de Judas foi muito maior, mas aí a gente faz essa diferença, né? A gente coloca essa diferença entre Pedro e Judas, né? Porque Pedro, ele acolheu, depois de trair Jesus, depois de negar Jesus, ele acolheu a misericórdia, enquanto Judas não, né? Judas foi para o lado do desespero. Então, muitas vezes nós também, diante dos nossos pecados, diante das nossas faltas, a gente acaba indo para o lado do desespero de não acreditar na misericórdia de Deus, né? De não nos voltar para Deus, de não ir para a confissão, de não buscar viver uma nova vida.
mas a gente desce na dimensão do desespero, né? E essa questão do desespero é realmente cada vez mais presente hoje em dia, com realidade de depressão, de suicídio. Eu fico, ai meu Deus, eu fico com o coração na mão quando se fala disso, porque a misericórdia de Deus é tão imensa e maravilhosa que muitas vezes nós perdemos nos voltando muito mais para nós mesmos do que para Ele, né? Se a gente se voltasse para Ele, a gente seria... Nossa, a gente poderia se tornar o chefe da igreja, como foi com Pedro, né? Mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, no momento que ele estava vivendo a sua maior oferta, o seu maior sacrifício por amor a nós, Pedro negou Jesus, ou seja, não estava com Jesus naquele momento, mas mesmo assim se tornou o príncipe dos apóstolos, né? Se tornou o primeiro papa. Então, assim, é pra gente ver e perceber, desde já a gente pode se adentrar nisso, para saber que nada do que a gente fizer, nada do que a gente viver não vai ser, não tem possibilidade de ser perdoado por Jesus. Qualquer coisa que a gente fizer, se a gente se voltar para Jesus, a gente pode ser perdoado, né? Então, isso também é para te dizer que se você ainda não conseguiu se confessar e tem algum lugar na sua paróquia, na sua diocese, que ainda está oferecendo confissões no dia de hoje, na Quinta-feira Santa, busque se confessar para viver a Páscoa totalmente limpo, né? Totalmente cheio da graça de Deus. Então, na quarta-feira, a gente adentra muito mais na questão da traição de Judas em si, né? Se na terça-feira a gente falou do discípulo amado e de Pedro, na quarta-feira a gente adentra ainda mais na traição de Judas, né? E que a gente vai percebendo que o próprio coração de Jesus se encheu de trevas, porque... Não se encheu de trevas, nossa, heresia. Mas assim, se encheu de tristeza. Porque por mais que ele soubesse, ele ficou triste, né? Ele era humano como nós, ele tinha as emoções como nós tínhamos. Então ficou triste por ver um dos discípulos que ele havia escolhido realmente escolhendo isso, né? Realmente escolhendo traí-lo. Por mais que ele já soubesse, né? Esses mistérios de Deus, mas é fato. Aí na Quinta-feira Santa é que culmina esse momento da última ceia, né? A gente vem acompanhando a última ceia desde terça-feira e no dia de hoje nós vamos viver a dimensão do lava-pés, que inclusive na celebração eucarística é um momento em que o próprio padre, né, vai lavando também os pés de alguns fiéis. E a gente também não pode esquecer que é a instituição da Eucaristia que nós celebramos também no dia de hoje, né? O momento ápice da nossa fé, Jesus que se dá como pão, como vinho, o pão que se torna o seu corpo, o vinho que se torna o seu sangue, todos os dias na celebração da Santa Missa. Isso não aconteceu só naquela Quinta-feira Santa, mais de 2000 anos atrás, mas acontece todos os dias ao celebrar a Santa Missa que nós vivemos. E pela manhã, os padres fizeram a renovação das suas promessas do sacramento da ordem. Então, existe a Missa dos Santos Óleos também. Muita gente não sabe disso, mas pela manhã, em todas as paróquias do mundo inteiro, é celebrada essa renovação dos votos dos padres, né? Dos votos sacerdotais. A dimensão presbiteral dos padres é renovada na manhã da Quinta-feira Santa. Então, isso acontece ao redor de todo o mundo. E à noite, essa celebração junto aos fiéis, em que eles vão lavar os pés. Então, eles renovam as suas promessas dentro do sacramento da ordem pela manhã, junto com toda a igreja e com todo o clero, e à noite eles se voltam aos seus fiéis, aos seus paroquianos, para servi-los, para lavar os seus pés. Então tem toda essa simbologia muito bonita, né? Porque se eles quiseram se igualar a Jesus o máximo que puderam, através do sacerdócio, à noite eles vão exercer isso ao lavar os pés dos fiéis, porque é o momento que Jesus viveu, o último momento que ele viveu com seus discípulos foi exatamente mostrando que ele estava ali para servi-los, né? E que ele serviu seus discípulos, amou seus discípulos e a todos nós até o último minuto, até a morte numa cruz. E aí é isso que é relembrado e celebrado na Sexta-feira Santa. Inclusive em inglês, né? Esse dia é chamado Good Friday, que veio assim de uma dimensão do God Friday, né? Sexta-feira de Deus, mas também é boa, a Sexta-feira Santa boa, né? De good, de bom, porque Deus é bom e por isso ele deu o seu filho para nós, para nos salvar. Então é um dia de muita dor, mas ao mesmo tempo é o dia da nossa libertação.
é o dia da nossa salvação, que ele redimiu toda a natureza humana. Porque, como homem, ele tomou para si todos os nossos pecados e assim ele abriu as portas do céu para nós, né? Através da sua misericórdia, através do seu sacrifício. É por isso que essa Semana Santa é celebrada a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então a gente está ali vivendo a paixão antes. Na Sexta-feira Santa a gente vive a morte. E no domingo de Páscoa nós vivemos a ressurreição. Mas antes de chegar no domingo de Páscoa, a gente vive no Sábado Santo a descida de Jesus à mansão dos mortos. Nossa, a liturgia do Sábado Santo é muito bonita. Por mais que a gente normalmente celebre só a Vigília Pascal, né? A gente não vá para missa assim no dia do sábado, a gente vai só à noite para celebrar já a Vigília Pascal, né? Já o momento da ressurreição de Jesus. Ao longo do dia do sábado, a gente pode descer com Jesus à mansão dos mortos. É um momento que ele simplesmente pega Adão e Eva pela mão e leva eles para o céu. Porque acredita-se que antes de Jesus viver, né, sua paixão, morte e ressurreição, todas as pessoas que morriam, todos os justos que morriam, eles iam para um lugar chamado a mansão dos mortos, né? Então, eles não iam para o céu, porque literalmente foi Jesus que abriu o céu para nós. Então, mesmo os profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva, todo mundo que morreu antes de Jesus, ele foi para a mansão dos mortos. E nesse momento do Sábado Santo, é exatamente o momento em que Jesus desce à mansão dos mortos para levar esse povo junto com ele para o céu, entendeu? Todo esse povo que foi justo antes dele foi para o céu nesse momento em que Jesus desceu, né? A mansão dos mortos. Então é muito bonito esse momento, porque a gente celebra a feliz culpa de Adão, né? Adão e Eva são culpados pelo pecado original, né? Pela queda da humanidade, da nossa natureza humana, e por isso todos nós nascemos com o pecado original, ou seja, com as concupiscências, mas Jesus resgatou eles naquele dia do Sábado Santo. Antes da sua ressurreição, ele desceu à mansão dos mortos para resgatar todos aqueles que lá estavam, né? Então, é muito bonita a liturgia desse dia. E aí existem várias orações da Igreja Antiga que é ó Félix culpa, né? Eu posso até deixar aqui também na descrição, porque eu me arrepio todinha só de pensar nessas orações de Sábado Santo, são muito bonitas. Então eu vou deixar para vocês também poderem rezar com isso, certo? No dia do sábado. E aí, na Vigília Pascal, né, já no sábado à noite, a gente celebra a ressurreição de Jesus. Então, é a missa das missas, é a maior missa de todas, porque a gente está ali vigiando junto com Nossa Senhora e com Maria Madalena, que vão ao túmulo, são as primeiras a receber a notícia da ressurreição de Jesus. Elas vão ali nas primeiras horas do dia, então a gente acredita que ele ressuscitou ainda à noite, né? Então, por isso que a gente faz essa vigília, porque a gente não sabe que horas da madrugada ele ressuscitou. Então a gente está ali em vigília acompanhando esse momento da ressurreição. E é também quando acontece o batismo de muitos fiéis, exatamente para que eles tenham uma nova vida junto com a nova vida ressuscitada de Jesus, né? E aí depois disso é só alegria, é só festa, é só celebração, porque Jesus vai ter ressuscitado e a gente pode de novo cantar, a gente pode de novo se alegrar. Todo o tempo de Quaresma e de Semana Santa que a gente vivendo o sacrifício de Cristo junto com ele, né? Porque desde a Quinta-feira Santa, depois da última ceia, ele é preso. Então aí a gente já não pode viver tantas coisas alegres, porque a gente tem que viver junto com ele, a gente tem que estar enlutado junto com ele de alguma forma, mesmo sabendo que depois virá a ressurreição, né? Que no domingo de Páscoa nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo e a nossa salvação. Então é nisso que acreditamos, né? Nós como católicos, nós como cristãos. Eu sei que os evangélicos acabam não celebrando dessa forma, né? Toda a Semana Santa como um todo, mas eu espero que... Mas eles vivem também todo esse momento de dor pela morte e de alegria pela ressurreição de Jesus, sem dúvida. Então, assim, eu espero que vocês tenham uma ótima Semana Santa. Hoje nós estamos começando esse tríduo pascal, né, que é chamado, que é a quinta-feira, sexta-feira, o sábado santo também, porque à noite do sábado santo nós já celebramos a vigília.
e o domingo de Páscoa, que depois disso é só alegria. E esse dia é tão importante, o dia do domingo de Páscoa, que nós continuamos celebrando ele por mais 8 dias. Então é por isso que se chama a oitava da Páscoa, em que esse dia de domingo é como se acontecesse durante uma semana, entendeu? Porque é a oitava de Páscoa. Então, na segunda-feira de Páscoa, terça-feira, quarta-feira, todos esses dias é como se fossem o próprio domingo, é uma extensão do domingo de Páscoa. Por ser tão importante assim, a gente celebra isso tanto na Páscoa quanto no Natal, né? Que tem também a oitava de Natal. Então, no vídeo de hoje foi isso. Semana que vem a gente vai falar mais sobre algumas coisas, inclusive sobre esse livro aqui, Do Less, que eu comecei a ler e que tá bem interessante. Então eu vou começar a fazer alguns vídeos para vocês sobre este livro. Todos os experimentos que eu vou fazendo em busca de fazer menos coisas e ao mesmo tempo continuar tendo um bom resultado na minha vida de produtividade, né? E eu vou falar um pouco mais sobre esse livro, tudo que eu tô aprendendo nesse livro nos próximos vídeos. E também vou escrever algumas newsletters diárias a partir da semana que vem. A partir da segunda-feira santa, todos os dias vai ter uma newsletter nova no meu Substack. Na minha publicação As Cordas da Lira. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também para se você quiser se inscrever e acompanhar esses textos diários com experimentos que este livro aqui, Do Less, sugere. Então eu fiz uma tradução e também uma adaptação à minha própria linguagem, com as minhas próprias histórias e as minhas próprias experiências de fazer menos coisas através desses experimentos que a autora propõe. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder se inscrever, colocar seu e-mail e você vai receber todos os dias na sua caixa de entrada um e-mail falando alguns experimentos para que você possa fazer menos coisas na sua vida e mesmo assim continuar com bons resultados de produtividade. Então, desde já eu te desejo uma feliz Páscoa e que você possa viver bem todo esse tríduo pascal para poder celebrarmos juntos a ressurreição de Cristo. Então é isso por hoje, até o próximo vídeo.